Ramon, eu separei um presente pra você. Sabe qual é? Diga que é coisa boa. É uma coisa muito boa, é coisa maravilhosa. Eu vou pagar uma consulta pra você. O que você acha? Eu não quero nem de graça. Quer sim. Quer sim, porque eu vou pagar, é presente, e presente não se nega. Não quero consultoria. Ah, então tá certo. E pra vocês aí, ó, será que existe diferença entre consulta e consultoria? Será que o caminho que você escolheu é o caminho do sucesso? E hoje nós estamos aqui para poder falar sobre isso, né, não, Ramon? Exatamente. Quantas pessoas já perguntaram para você o que é a diferença? Você presta uma consulta para mim? Não, o pessoal pergunta para mim, qual tipo de serviço você oferece? Na internet eu não deixo nada, né? Eu não deixo número de telefone, eu não deixo contato, porque senão seria impossível responder todo mundo. Você atende por plano? Hã? Você atende por plano? Por plano, eles já pararam de me perguntar, graças a Deus. Mas as pessoas me perguntam, que tipo de serviço você oferece? Ou então as pessoas me perguntam, com o que você trabalha? Eu acho que até hoje meu pai, ele não sabe muito bem com o que eu trabalho. Não, meus pais não sabem explicar. Não, eu só falo, eu trabalho com consultoria. Aí eu acho que eles não entendem muito bem, não. Aí depois meu filho trabalha com esses negócios da internet aí. Com a internet. Meu pai fala que eu tenho que ganhar dinheiro com a internet. Ele fala assim, não é possível, Danilo, você fica o dia inteiro na internet, você não vai ganhar um dinheiro. O dia inteiro nesse computador, você ficar falando com as pessoas aí. Aí eu falo com ele, falei, pai, eu tô na busca pra ver se eu consigo fazer um dinheiro aqui pra eu poder folgar e ficar aqui no seu sítio aposentado junto com você. Aí sabe o que ele fala comigo? Comigo aqui você não vai ficar, não. Você pode procurar outro lugar, a gente vai encontrar de vez em quando. Eu falei, então tá bom. É que ele te conhece, Danilo. Ele já me sabe, ele tem saudade. Herculênio, meu pai, duvido que ele vai estar assistindo esse podcast, mas se você foi lembrado aqui, tá bom? E o seguinte, então, Ramon. Então quer dizer que você não quer a consulta que eu vou pagar pra você? Não, se for pra eu ficar bonito, eu não quero consulta. Ah, então quer dizer que é tudo sobre ficar bonito novamente? É tudo. Doença a gente dá um jeito, toma dipirona. Dá um jeito, mas para ficar bonito tem que ser consultoria. Então me explica um pouquinho essa questão de o que é ficar bonito, Ramon? Como é que é esse negócio? Qual que é o set point do bonito? Ficar bonito hoje é uma coisa bem diferente do que era há tempos atrás, né? A gente tem toda uma cultura que se criou nos últimos anos exatamente, né? Na última década. Se você perguntar lá para o teu pai, para tua mãe, não precisa ir muito longe, pergunta para eles que estão próximos se eles tinham tanta pretensão de se tornarem referências com relação à beleza na época deles e veja as respostas que eles vão te dar. Né? Você falou uma coisa interessante. Quando eu falei com meu pai que ele tinha que fazer dieta, ele virou pra mim e falou assim, eu não quero ficar forte não, Danilo. Eu não quero ter essa barriga que vocês acham bonito, não. Me deixa aqui com a minha barriga. E eu falei com ele, no seu caso, Herculano, não é beleza, é saúde e qualidade de vida, entendeu? E se ficar bonito, você levanta a mão pro céu. Mas não adianta nada. Então, essa questão que o Ramon tá falando, tá, gente? De novo, a gente falando sobre beleza. Isso. Beleza, você acha que o seu avô preocupava em perder um tempo, quando eu falo perder tempo é alocar a hora, para poder ir para academia, para poder ficar bonitão? Ele se importava com isso? Na verdade, a beleza ela sempre foi uma pretensão do ser humano, né? Sempre foi uma pretensão. Desde que o mundo é mundo, o ser humano trabalha em prol de conceitos de beleza, né? Ele tenta se assemelhar mais às referências de beleza. Um padrão. Um padrão. Mas isso claramente na última década mudou muito, né? Com rede social isso virou de ponta cabeça e hoje a gente tem um padrão que se estabeleceu com relação à beleza e mais do que o padrão, se estabeleceu a vontade das pessoas em chegar a questões mais específicas de beleza, né? Antes era assim, as gurias da televisão eram bonitas e elas podiam, mas eu não, né? Eu sou muito menos do que isso. Hoje não. A guria olha para as gurias da televisão, da internet, de onde quer que seja, e ela fala, não, eu quero ficar igual ela. Ou melhor, né? Ou melhor. Então mudou muito, né? A pretensão mudou muito. Vamos poder falar, a gente pode falar da ciência da beleza, então. Ela mudou, ela ficou mais palpável e as referências também mudaram. Eu lembro que na minha época,
Na época, pô, a gente era novo, né? O Ramon é mais novo que eu, não parece, mas é. Começou, né? Ah, mas tem que ter, todo episódio eu tenho que lembrar o pessoal, entendeu? Que você é um novinho, você é tipo o novinho que eu tô cuidando. É só, eu vou fazer implante de cabelo, você vai... Nossa, aí vai voltar alguns anos. Mas essa questão desse padrão de beleza, eu vi o padrão de beleza feminino e masculino mudar demais. Antigamente, lembro das paniquetes? As paniquetes eram o ultra padrão de beleza e depois a padrão de beleza ele foi fazendo dieta. E era muito... O padrão de beleza, Ramon, ele fez dieta. Você entende que a paniquete era uma ex-gordinha? No seu primeiro estágio? Uma gordinha que deu certo. Uma gordinha que treinava. Uma ex-gordinha que treinava na academia. Que tava num ponto de É o stand-by. padrão da paniquete. Entendeu? Ela ficou no stand-by e aí ela começou a treinar, ela deu uma melhoradinha e aí ela começou a apresentar um pouco mais de curva. E aí, depois disso, hoje em dia, uma paniquete ia fazer sucesso? De jeito nenhum, né? Paniquete, eu falo... Você vê as mulheres hoje que têm a configuração, é lógico que você pode encontrar a beleza onde você quiser, né? Onde você achar que deve. Mas num consenso geral, a gente olha para uma paniquete... Uma mulher hoje que é... Assim, eu vou ter por referência as minhas alunas, né? Se elas olharem uma paniquete, todas elas, em suma, assim, todas elas vão falar, nossa, é uma gordinha. Com certeza. É muito louco, né? E até mesmo o universo masculino, né, Ramon? Você lembra que na nossa época a gente era bem magro e aí todo mundo ficou fordo. O forte gordo. E era bom ser fordo, era elegante, você preenchia a blusa, entendeu? E depois de um ponto, não sei quem apareceu com a barriga quadriculada em algum lugar e o padrão mudou. Mas era muito louco, porque quando um homem apresentava aquele primeiro estágio de definição, que é só aquelas marcações bem leves no abdominal, aquilo já era o cara, tipo, o topo, né? Era o cara da novela que tinha aquelas marcações e era só o oblíquo aqui que marcava. O reto abdominal nem marcava, porque tinha aquela barriguinha no reto abdominal. Pra você ter uma ideia, galera, essa questão de até mesmo saber avaliar um corpo é tão importante. Se vocês pegarem filmes antigos, vão pegar 300 ou então Troia... Todo mundo achava que aquele corpo para homem era ultra mega musculoso, entendeu? Ou seja, as pessoas não conseguem identificar que aquele abdômen do 300 era feito no lápis e aí aquilo ali enchia os olhos. E aí eu lembro que na minha época eu olhava e falava assim, nossa, eu queria ser assim. E hoje em dia, passando assim, olhando, eu falei, que frango. Isso? Meu Deus do céu. Eu cheguei nisso até fácil. Cadê o resto desse jeito? Cadê? Tá no meio do caminho, mas tá encaminhando. E hoje a gente observa que assim, por que o fisiculturismo tomou tanta proporção? Porque o físico do fisiculturista, o físico de competição, tanto do fisiculturista, do homem que compete, tanto quanto das fisiculturistas, das categorias de fisiculturismo feminino, se assemelha muito ao que uma mulher hoje quer ter para a vida dela. Então ficou assim, a distância entre um e outro ficou muito menor do que era antes. Existe uma regra básica que eu sempre falo. Onde está o padrão de beleza? O padrão de beleza, gente, foi a nossa sociedade que escolheu, entendeu? Hoje em dia, o padrão de beleza é o menor percentual de gordura possível, com a maior quantidade de massa muscular, com o corpo slim, com gordura certa no lugar certo. É o topo, né, Ramon, da categoria. Sim. Escolheu-se o topo da categoria. Em todo mundo, agora, hoje em dia, ele corre atrás. E muitas das pessoas, às vezes, elas se enganam, tá? Falando assim, nossa, eu não tenho um padrão de beleza. Todas as pessoas têm um padrão de beleza. Eu brinco que se tivesse um botão na sua frente com 4 tipos de corpos, você poderia apertar uma única vez para escolher seu corpo, você apertaria. Então, existe um padrão de beleza. Sim. E cada pessoa, como o Ramon falou, é comum a cada pessoa querer ser de um jeito, porém, aparece hoje em dia, para mim, quase 100% das mulheres querendo ter um tipo de corpo. Isso quase é fato. Sempre o mesmo, né? E o homem é a mesma coisa. E veja que isso ele não é fixo. Essa questão toda de padrão de beleza, ela vem se alterando e ela não é estática, ela é plástica. Tá? Isso está se alternando com o passar dos anos. A gente vê, eu consigo ver a evolução do padrão que as pessoas querem ter, né? Da referência. Por exemplo, até alguns poucos anos atrás, a mulher que colocava um silicone bem avantajado tinha, assim, era muito legal isso, né? Todas as mulheres queriam um silicone muito grande, né? E hoje você nota que existe um padrão que está invertendo. Mulheres que tinham silicone, muitas estão tirando, muitas estão reduzindo o tamanho, porque o silicone que antes dava aquele ar de paniquete, de mulher grandona, mulher fruta, hoje ele dá um aspecto um pouco negativo, parece que é uma gordinha. Por exemplo, aquele peitão, as mulheres olham para isso e falam, nossa,
Não fica harmônico. Não que não seja bonito, eu acho muito legal. Mas as mulheres mesmo elas estão tomando um outro caminho com relação a isso. E é muito engraçado, porque é contra-intuitivo, mas quem define o padrão de beleza das mulheres são as mulheres. São as mulheres. Entendeu? E o dos homens é uma mescla. Existe dos dois. Como se diz, eu e o Ramon, o nosso padrão de beleza é ficar grande, e quando o pessoal estiver falando que tá feio, é porque tá bom. É porque tá bom. É mais ou menos isso. Mas quem define muito o padrão de beleza das mulheres são justamente as mulheres, porque elas se julgam, elas se olham, elas se desejam, no caso, no bom sentido, tá? E aí o que acontece é que essa transformação do padrão de beleza, ela chegou num ponto, Ramon, que você citou, que eu queria até que você comentasse comigo, que ela tá, eu acredito hoje que é um topo de uma categoria muito boa, tá? Porque não é fácil chegar. Existe um caminho para poder chegar, mas fácil não é. E você entende ou você imagina que vai fazer a rodada, tipo, chegou num topo e depois vai mudar, como foi o silicone? Então, eu acredito que isso vai ter alterações com o passar do tempo, mas eu ainda realmente não consigo prever qual vai ser a próxima escalada disso. Eu tenho uma opinião um pouco, não contrária, mas eu penso o seguinte: à medida que o padrão foi mudando, foi ficando cada vez mais difícil. Acaba que para poder ficar mais fácil, mais gente vai conseguir. Ou seja, dificilmente esse padrão vai ser mudado. Não, assim, para baixo não vem. É exato. Não baixa. Então a tendência, na minha opinião, é que as pessoas julguem cada vez mais como positivo um físico cada vez mais atlético, cada vez mais definido, cada vez mais marcado, cada vez mais proporcional, cada vez mais muscular. Então, eu dificilmente acreditaria que a gente vai sofrer uma alteração para baixo. Sempre a gente vai buscar mais, porque sempre vai se limitar, o limite vai ser o melhor, né? O mais difícil, o mais inalcançável, o mais inatingível. Porque menos pessoas vão estar lá, né? Quanto menos pessoas possuem determinado produto ou certo corpo ou certo serviço, mais especial ele se torna. E o mundo é assim, o mundo ele é feito e gira em torno disso. E você deve estar se perguntando por que o Ramon e o Danilo estão falando sobre padrão de beleza, sobre tudo que é relacionado a alcançar um corpo, porque esse é o nosso trabalho. E o que eu quero sinalizar para vocês é que nós estamos na primeira geração fitness, possamos dizer assim. Europa é diferente, Estados Unidos é diferente. Aqui no Brasil avança bastante, né, Ramon? Mas aqui no Brasil a gente está na primeira geração. Os nossos avós não se preocupavam com isso, os nossos pais, muitas vezes, quem tinha uma situação financeira melhor chegou a se preocupar. Eu vejo muito isso pelos alunos que eu tenho de 50 a 60 anos de idade. Tem pessoas que se preocupavam quando eu tinha 30 anos. Se você chegar pro meu pai e perguntar se ele se preocupava, ele, Danilo, eu me preocupava em trabalhar, estudar e te criar. Eu tinha que entendeu? comer. Pra você poder ficar na internet aí, ó, fazendo podcast hoje em dia. Eu tinha que comer e dar de comer pra você. Exato. Então, é muito diferente. E aí o que acontece é o seguinte, Ramon. Eu acredito que hoje em dia, então, as pessoas elas têm desejos, elas têm vontades, elas têm tempo e elas se importam em querer ter um corpo. E isso movimenta todo mundo fitness, correto? Isso. Eu acho que a gente... Acho não, tenho certeza que a gente faz parte da primeira geração que tem disposição, quer realmente ficar bonito, tem recurso para isso e tem tempo para isso. Conhecimento também, né? E tem conhecimento, né? A gente tem toda essa ciência da beleza, né? Que hoje trabalha a nosso favor. E é aqui que a gente está inserido, né? Sim. A gente está inserido em moldar corpos, né? Em fazer com que corpos atinjam determinados aspectos que são referência. Então, eu acredito que a gente vive num momento muito apropriado, assim, muito interessante da história, porque nunca a gente viveu essa possibilidade de uma pessoa normal, né, de um ser humano normal que não é lá da televisão, dele conseguir obter um corpo tão bom ou até superior a alguém que é referência na sua área. E outra coisa, é muito importante lembrar, e eu lembro de vários casos, é palpável, tá, gente? Você que está escutando a gente aí, ó, que deseja ter um corpo, entenda que é palpável, você já tem conhecimento, você já tem recurso, você já tem onde procurar. Algumas alunas minhas, ô Ramon, isso depois tem uma aluna minha, 1 ano já de consultoria, ela chegou a falar comigo o seguinte, falou assim, Danilo, eu não acredito que eu consegui. Ela falava que ela olhava o meu Instagram e olhava as meninas que eu repostava e ela tinha feito uma lista com o nome de 3 meninas cujo objetivo dela era chegar.
E essa menina, ela foi perfeita durante 1 ano da consultoria e na revisão, ela, tipo assim, falou, nossa, eu estou muito satisfeita comigo mesma, porque foi um trabalho muito intenso. E ela falou, eu nunca imaginei ter o corpo que eu tenho hoje. E se fosse alguns anos atrás, realmente ela não teria essa possibilidade. Nós não tivemos, Ramon. Não. Se já for pensar, olha só, gente, eu e o Ramon, a gente faz parte de uma geração que a gente tomou muito ferro. A gente teve que quebrar muito a cara para conseguir descobrir quais eram os princípios de verdade, porque havia muita informação nebulosa, né? Que era justamente, eu sei que existia por um motivo, era justamente para ter tirado o caminho, né? Ridículo, ter tirado o né, foco. Inclusive os profissionais faziam isso, né? Eles inseriam muita informação muito poluída, muito distúrbio, muita informação defeituosa, justamente para ninguém alcançar, né? Os fisiculturistas faziam isso. E eu falo, né, como mudou, porque hoje em dia a gente entende que não é só ter o conhecimento e o direcionamento para poder chegar lá, você vai precisar de alguém te direcionando, alguém caminhando junto com você, você vai precisar de um universo muito a seu favor para você poder criar um ambiente para que você melhore gradativamente. E para isso, a gente sabe, porque a gente trabalha com isso o tempo todo, cara, não existe nada mais prazeroso do que ver alguém conseguindo, porque você sabe que o mérito é muito da pessoa, correto? É todo dela. Eu sempre falo para os meus alunos, o mérito é todo de vocês. Eu fui só a bússola, né? Eu só dei a direção, você que seguiu, né? Se você não seguisse, né, não ia acontecer. E é aquilo, é um dos motivos pelos quais eu defendo tanto a formatação de consultoria. Se não fosse através de consultoria e eu não tivesse o acesso a esse meu aluno frequentemente para avaliar ele em tempo real e ver o que realmente estava acontecendo e ver onde estavam os distúrbios, eu não conseguiria dar esse direcionamento correto para ele, né? Eu preciso pegar a informação, interpretar, tabular essa informação para daí gerar um feedback para esse aluno, um feedback assertivo. Sim. Né? O que acontece é o seguinte, depois que foi definido um padrão de beleza, o padrão de beleza não é mais um número na balança. Antigamente, a gente estava conversando aqui antes do podcast, o Ramon comentou que, na verdade, os nossos pais, nossos avós, eles se preocupavam com números na balança porque eles não tinham conhecimento ou olhar clínico para poder olhar para uma pessoa para saber que ela tem gordura em tal lugar, que ela não tem. Isso é grau de conscientização, tá, gente? Então, eles se importavam só com o número na balança. E hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia é número na balança, harmonia, quantidade de massa muscular, percentual de gordura, corretina, o que você consegue fazer, o que você consegue manter também, que é importante, porque entra na parte comportamental do estilo de vida de cada pessoa, porque o padrão de beleza que foi escolhido, ele exige um trabalho completo em todos os setores da vida, porque senão a pessoa pode até alcançar, mas ela nunca vai conseguir se manter. Então o número na balança é coisa da vovó? Da vovó. A minha vovó falava, eu quero pesar 60 quilos e vou estar linda, vovó fitness. Então, minha avó é fitness, sabia? Outro dia, eu não sei quem foi me responder na internet, aí eu fui falar, tipo, zoando que minha avó era fitness, eu recebi um monte de direct. Ai, é mesmo? Mas como você fez pra sua avó ser fitness? Falei, não, mas ela só come só arroz, feijão, carne e salada, já tá meio caminho andado. Ela não come sanduíche, não come hambúrguer e ela faz uma esteira. Ela, nossa, a minha avó come um monte de coisa, a minha avó é bem gulosa. Mas veja, galera, como é importante que vocês vejam que as coisas evoluem e junto com essa evolução, vocês têm que evoluir o pensamento de vocês, né? Essa questão de peso na balança é uma coisa que a tua avó acreditava, né? É uma forma de avaliação que era inerente lá para tua avó, de quantas décadas se passaram. E você talvez insiste em ficar pensando nisso, insiste em ficar usando isso como um fator, dando importância para isso como se isso fosse realmente importante. Então, as coisas evoluíram, a ciência evoluiu, os padrões evoluíram. Por favor, evolua também a tua compreensão com relação a isso. Ó, pronto, tá morrendo? Nossa, eu tô lembrando da minha avó aqui. Ela fez eu engasgar. Quem mandou falar que ela é fitness? Vó, desculpa. E o seguinte, essa questão, então, gente, hoje em dia vocês conseguem avaliar mais variáveis, vocês conseguem ser mais críticos
vocês conseguem definir e entender que a pessoa A tem um corpo melhor que a pessoa B, que a pessoa A está num processo evolutivo mais avançado que a pessoa B, vocês conseguem fazer isso tudo. E isso foi conhecimento que vocês foram agregando ao longo do caminho. E quanto mais conhecimento vocês desejam ter, agregar, maior será necessário um acompanhamento. Eu e o Ramon, a gente trabalha com isso há muito tempo e a gente já trabalhou, eu te garanto, de diversas maneiras. Quando a gente trabalha, o nosso trabalho é muito diferente das demais pessoas, porque às vezes as pessoas trabalham por trabalhar. Elas trabalham só para poder ter o dinheiro ali no final do dia e tá bom. Eu e o Ramon não. Pode ter certeza que o nosso trabalho ele só dá certo se a gente consegue entregar resultado. Imagina, Ramon, se você fizesse só consultas, e você não vivesse a evolução de quadro clínico e você nunca soubesse que aquele trabalho seu teve sucesso. Você ia gostar de trabalhar com isso? Não, eu ia fazer qualquer outra coisa, cara. Eu realmente não faria o que eu faço hoje se eu não atendesse de uma forma que eu acredito que dá certo. E outra, antes de ser promotor desse tipo de serviço, nós somos usuários, tá? Usuários desse tipo de serviço com um sonho, e as pessoas que nos procuram, elas têm um sonho. As pessoas hoje nos procuram porque elas estão frustradas, já foram diversos outros profissionais, elas decidem, é quase um presente que ela se dá para ela poder gastar e fazer o investimento que ela faz, e ela deposita na gente todas as fichas dela. Ela chega pra gente hoje com essa questão de rede social, né, Ramon, que melhorou bastante, tanto a forma de comunicação, quanto a forma pra gente poder agregar conhecimento para as pessoas, para elas poderem entender que muitas vezes elas precisam ser direcionadas para poder ter sucesso, que elas estão ali para poder simplesmente serem orientadas, para elas poderem dar certo. E para poder dar certo, gente, não existe outro caminho a não ser uma consultoria. Uma consultoria, Ramon, se você pudesse resumir, qual que é a diferença de uma consultoria para uma consulta? Complicado, mas assim, de bate pronto, o que eu imagino? Uma consulta, ela tem tempo limitado, né? O profissional que vai atender sob consulta, sob essa demanda, ele vai atender muitas pessoas, então ele não vai ter toda a possibilidade que eu tenho por atender muito menos pessoas, né? Me propor atender menos pessoas, de avaliar continuamente essa pessoa, de forma contínua, né? Ficar observando o comportamento tanto psicológico, tanto quanto fisiológico dessa pessoa. E, basicamente, a questão de quanto esse profissional vai se dedicar a entregar informação para que o processo seja assertivo. Então, na minha opinião, o profissional que atende por consulta, ele tem um nível X de assertividade, né? E dentro de uma consultoria, a assertividade ela aumenta de acordo com o tempo com que o tempo passa. Então, quanto mais tempo eu estou observando o meu aluno, quanto mais processos eu submeti a esse aluno, quanto mais eu dei intakes e ele me deu feedbacks, mais eu tenho informação para gerar a próxima fase de acerto. Então, isso me dá a possibilidade que não seria possível por um modelo de negócio sobre consulta. Ou seja, galera, a consultoria nada mais é do que um suporte contínuo para que a pessoa tenha resultado, seja exposta a um caminho que dá certo, que já foi testado e validado, e que no meio do caminho a pessoa que está orientando ela entende que ela vai ter dúvida, que ela vai ter dificuldade, que essa dificuldade ela tem que ser resolvida, porque dessa maneira ela vai ter a possibilidade de ter um resultado positivo em cima de outro resultado positivo que vai gerando e acumulando esses resultados para que a pessoa consiga chegar lá, né? Chegar no corpo desejado. Muitas vezes, gente, a parte de consulta, ela funciona até certo ponto. Mas isso aqui que vocês estão tendo, é tempo da gente falando na cabeça de vocês. Nós estamos fazendo esse podcast de forma muito intencional, né, Ramon? De forma intencional para poder aumentar o seu grau de conscientização. Quantas consultas você demoraria para que o profissional ele conseguisse te agregar conhecimento? Seriam infinitas. Isso. E quanto mais conhecimento o nosso aluno tem, mais apto ele está para ter resultado. E é o que a gente faz. A gente direciona e entrega conhecimento. Direciona e entrega conhecimento. É a transferência de conhecimento. Isso. E o processo de consultoria, ele me dá a liberdade de eu conhecer muito mais quem é esse meu aluno, quais são as aspirações, coisa que em meia hora, em uma hora, em até 2 horas não seria possível, né? Como o processo é contínuo e eu estou estudando o tempo todo, eu estou
observando o tempo todo, isso me dá a liberdade para chegar no meio do caminho e falar, ó, vamos dar um 360 aqui, porque por esse caminho aqui deu certo, mas eu sei de um caminho que agora abriu essa oportunidade, abriu essa possibilidade. Dentro daquela demanda, daquele comportamento daquele aluno, às vezes ele está seguindo por um caminho que é assertivo, mas eu observo que ele me deu a liberdade de abrir, sabe, essa oportunidade de seguir um caminho que é ainda mais assertivo. Então eu vou lá e falo, cara, tá vendo isso aqui que você está fazendo? Esquece tudo que a gente vai mudar agora, vai para o outro aqui, que eu sei que você vai chegar mais rápido. Então eu vou cortando o caminho. Eu vou cortando o caminho o tempo todo. Ou seja, a consultoria, gente, é a maneira mais fácil para a pessoa poder ter resultado. Na verdade, ela vai ser apresentada para um caminho que a possibilidade de sucesso é muito maior. E para a possibilidade de sucesso ela ter maior, a pessoa precisa te entender. E para a pessoa poder te entender, isso aqui é um jogo de entrada e saída. Como é que funciona um jogo de entrada e saída? A pessoa fala, você escuta e você toma uma decisão. Fala, escuta, toma uma decisão. É muito simples pensar em entrada e saída quando você pensa em conversa no WhatsApp. Vamos supor que você tem uma pessoa, um vendedor que você nunca viu na vida e ela está fazendo a venda pelo WhatsApp. Você sabe exatamente tudo o que o vendedor te perguntou, quais as informações ele tem de você e qual tipo de serviço será prestado por ele. Então, eu quero uma blusa branca e com modelo tal. Pô, você falou o tamanho? Não. Então ele vai te dar um monte de tamanho. Ele tem que te perguntar o tamanho. Então, na hora de que vocês forem expostos a um ambiente, quanto mais informação vocês gerarem, quanto mais informações a pessoa que está te orientando te perguntar, mais individualizado é o processo. Um dos pontos que eu sempre falo quando você escolhe um profissional é o seguinte: entenda o modelo de negócio do profissional. Quantas vezes ele te perguntou, o que ele te perguntou de informação? Porque quando a gente pergunta, né, Ramon, a gente julga ser necessário saber aquela informação para que a gente tome decisão. A gente julga ser necessário monitorar certas variáveis para que a gente tome decisões. Sim. E as pessoas, elas têm total condição de fazer isso. Muita gente reclama. Eu fui em tal profissional, isso, e não gostei. Eu pergunto, mas por que você não gostou? A pessoa tem que ter noção para poder explicar isso. E é justamente nesses gaps que a gente foi identificando, porque eu já trabalhei com consulta há muitos anos. Isso foi uma das primeiras consultas que eu fiz, e depois eu mudei drasticamente. Por quê? Porque eu queria ter chance de sucesso. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você consegue desligar e parar de pensar em aluno? Não. Não consigo. Eu queria achar um cara que faz o que eu faço, que consegue me falar, Ramon, eu deito na cama e eu durmo direto, não fico pensando em todos os alunos que eu conversei. Eu tenho alunos que faz um tempo que eu não converso, eu me dei umas ideias, assim, fica dando insight o tempo todo. Sabe qual que é a analogia que me vem à cabeça quando você fala isso? É a mesma coisa do empresário que tem inúmeros funcionários, que esse funcionário, ele tem família, a pessoa não consegue não parar de pensar no negócio dele porque existem vidas em jogo. E no nosso caso, existem sonhos em jogo, existem investimento de tempo, dinheiro, saúde, e que tudo isso está nas nossas mãos. A responsabilidade hoje, galera, para quem trabalha com consultoria, eu vejo à medida que o padrão de beleza aumentou, o ticket médio aumentou, o meu conhecimento aumentou, a cobrança que eles me fazem é muito maior. Muito maior. Hoje eu tenho uma cobrança grande, por isso que eu retorno isso. Eu não atendo qualquer tipo de pessoa, eu faço triagem. Um dos motivos pelos quais eu decidi atender através de consultoria e limitar isso é justamente pelo fato de eu querer limitar o acesso das pessoas até mim. Eu não quero atender qualquer pessoa. Eu não faço questão de atender qualquer pessoa. Eu aprendi uma vez não me lembro exatamente aonde, mas é assim, você precisa se cercar de pessoas que, se você quer ser um vencedor, você precisa se cercar de pessoas que compartilhem da mesma energia, né? Da mesma vontade de crescer, de vencer, de fazer coisas, de executar, né? De ir lá e realmente, né? Tirar a bunda da cadeira e fazer acontecer, né? E hoje eu me identifico muito com os meus alunos com relação a isso, né? Basicamente, grande maioria deles, né? É de pessoas que estão lá para fazer, para executar, e eles não ficam dando desculpa, né? Eles encontram soluções. Então, essa é um dos motivos principais pelo qual eu optei por atender através de consultoria. Eu tenho uma experiência bem ampla relacionada a isso, porque eu já atendi todo tipo de pessoa. Na verdade, o que aparecia para mim, eu atendia. Todo tipo. Era oportunidade de trabalhar, era oportunidade de aprender, era oportunidade de eu correr atrás. Eu lembro que eu falava a seguinte frase, Ramon. Eu falava assim, olha, eu vou sempre falar o que eu sei, e o que eu não sei, eu nunca vou ter vergonha de falar que eu não sei. Mas você pode ter certeza, um final de semana depois eu sei.
Entendeu? Sim. Quantas vezes eu fiz isso? Inúmeras. E à medida que eu fui trabalhando, foram aparecendo pessoas com um perfil diferente, um perfil mais nichado. E hoje em dia, algo que eu não entendia, eu escutava algumas pessoas, profissionais de fisiculturismo mesmo, falando que eles só atendem homens para tal categoria e com um biotipo. Aí eu falei assim, caralho, como o cara conseguiu nichar tanto? Porque tem público para isso. Tem. E aí ele deu essa seguinte explicação. Ele falou assim, quando eu decidi trabalhar com um perfil de pessoa, eu fui um profissional muito melhor. Primeiro, esse perfil era exigente. Quanto mais exigente é o seu cliente, melhor será o seu trabalho no longo prazo e mais você vai saber trabalhar em cima daquele grupo. E aí o que acontece, eu fiquei com aquilo na cabeça, naquela época eu não entendia e hoje eu entendo. Porque as pessoas que me procuram hoje, elas têm um perfil diferente. Às vezes, de vez em quando, aparece uma pessoa não com um perfil, às vezes até no início da consultoria eu sei que não vai dar tão certo e eu tento até mesmo agregar ali um máximo de conhecimento, mas eu sei que vai ter algum atrito que vai fazer com que a relação não fique tão boa. Outra coisa que é importante dizer, né, Ramon? Essa questão da relação. Quando você escolhe um orientador, você escolheu um amigo para você escolheu um confidente, você escolheu alguém que vai te escutar, que vai tentar solucionar problemas na sua vida, então você tem que ter afinidade com a pessoa. Às vezes acontece, mesmo eu fazendo a minha parte, a pessoa fazendo a parte dela, às vezes acontece de eu não ter afinidade com uma pessoa e às vezes ela não tem afinidade comigo. E isso aí é totalmente normal. Então, essa sinergia que a gente tem com o nosso aluno, ela é muito importante, né, Ramon? Sim, é um dos motivos pelos quais eu posto em rede social, porque eu quero que a pessoa, antes de me contratar, ela saiba o jeito que eu falo, o jeito que eu abordo as coisas, como eu me comporto, o que eu defendo, o que eu não defendo. Eu prefiro que ela tenha todo esse conjunto de informações, que ela faça um pré-julgamento antes, e aí, a partir disso, ela fale, o Ramon é dos meus, então eu vou lá conversar com ele. É essa pessoa que eu faço questão de atender. E uma coisa, gente, que vocês têm que entender, que quando a gente decide, então, qual que é o grupo de pessoas que nós queremos atender, e a gente só conseguiu fazer isso porque a gente trabalha há muitos anos, tá? Nós conseguimos entregar um produto muito melhor para essa pessoa, a gente consegue trabalhar de uma forma muito mais clara, as pessoas entendem muito mais do processo e a partir daí tudo fica muito mais recompensador para a pessoa, correto, Ramon? Não, tudo flui, né? Tudo acontece. E principalmente nos momentos mais difíceis, que são os momentos que ela precisa passar aquele tempo, deixar o tempo passar para colher o resultado futuramente, né? Ela não consegue ver o resultado em tempo real. Eu sei que ela tem confiança em mim, ela está executando, ela está tendo perfeição na execução do processo, e aí as coisas fluem, porque se ela tiver o mínimo de dúvida com relação à minha capacidade, ela vai deixar de executar. Então ela tem que ter certeza que ela está com a pessoa certa, né? A partir do momento que ela escolheu você, né, e que sabe que realmente é esse profissional que eu quero, é esse profissional em quem eu vou apostar a minha ficha, ela vai se entregar a ponto de fazer o que é necessário. E é muito importante, quando você escolher um profissional, você entender que o trabalho que você busca demanda tempo, que é uma mudança de fisiológica, de ganho de massa muscular, de quebra de tecido, de perda de gordura, de mudança de comportamento, que você precisará de uma orientação. E na hora que você decide iniciar o planejamento com um profissional, você tem que dar tempo ao tempo. Por isso que é tão importante você ir lá e basicamente namorar a pessoa pelo Instagram, entendeu? O Ramon fala, É um relacionamento. eu posto no meu Instagram justamente para isso, para as pessoas poderem me entender, tanto que em pontos de dúvida, para não acontecer de iniciar um projeto que às vezes vai dar errado, porque é chato para todo mundo, né, Ramon? Sim. Eu falo com a pessoa, olha, na dúvida não feche. Na dúvida, me escute 6 meses, porque eu vou estar lá todos os dias falando na tua cabeça, vá nos podcasts. Se você se familiarizar com o meu trabalho, aí sim a gente está apto a poder começar um trabalho. Por quê? Porque a chance de sucesso é muito maior. Isso, exatamente isso que eu falo. Na dúvida, não feche. Espere, né? Porque no momento certo você vai ter certeza, e quando você tiver certeza, realmente é porque você vai fazer, você vai executar. Você não está indo lá para testar, você está indo lá para fazer. Né? Você está me contratando para chegar no teu objetivo, é diferente. E uma coisa também, Ramon, que a gente está falando aqui, hoje, depois de muitos anos praticando, treinando, estudando, fazendo tudo possível e imaginável para a gente poder estar apto a prestar esse tipo de serviço, nós entendemos que lá no passado, muitas vezes, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E é extremamente normal, tá? Vocês hoje, vocês têm o desejo, vocês têm tempo, vocês querem gastar dinheiro e energia com isso. Mas
o primeiro passo para uma pessoa saber que ela vai dar certo é ela entender que ela não sabe. Quando a pessoa entende que ela não sabe, que ela não está apta a tomar decisão, tudo para ela fica muito mais claro, porque todo mundo tenta. É humildade, né? É humildade em saber que você não domina tudo na vida. Eu sempre falo que na vida você só precisa ser bom em uma coisa. Seja muito, mas muito bom em uma coisa admirável mesmo, né? E você pode ser um completo idiota em todas as outras coisas que você está no caminho certo. Você só precisa ser muito bom em uma coisa. Escolha uma coisa só e seja muito bom naquilo. Eu brinco, escolha uma coisa, seja muito bom, seja muito bem pago por isso e compre horas de pessoas boas em outras áreas. Eu vejo hoje, é exatamente o que eu faço hoje. Como eu vejo o benefício que as pessoas têm em comprar a minha consultoria, em apostar em mim, em comprar a minha experiência, né? Eu quero fazer isso nas áreas que eu não domino. Então, eu quero cortar caminho em tudo na vida. E daí você fica um puta num safado, né? Sim. Porque, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu preciso aprender, eu vou identificar os padrões de profissionais que existem, eu vou selecionar o melhor profissional que eu possa encontrar e eu vou tentar ter o maior contato com ele. Eu quero chegar o mais próximo dele. E normalmente o mais próximo que eu posso chegar dele é através de uma consultoria, que o cara vai pegar na minha mão e vai falar, ó, vai por aqui. E eu não vou nem ter dúvida do que eu vou fazer. Eu vou falar, não, é por aqui, então eu vou por aqui. Porque se não der certo... A culpa é dele. A culpa é tua, velho. Então você vai ter que assinar isso aí. Eu falo, olha, eu quero que aconteça isso. Você sabe fazer? Sabe, então eu te pago. Porque eu tenho certeza que esse é o caminho mais rápido para eu poder conquistar, para eu poder entender. E outra coisa que é muito importante, tudo, Ramon, eu te garanto que se você faz isso, tudo que você paga para poder entender como é que é o caminho mais rápido, eu te garanto que você exige quase um aprendizado do meio, não exige? Lógico, eu quero aprender, eu quero passar por aquilo, mas não só o objetivo, né? Não só chegar no objetivo é a minha necessidade. Eu quero viver aquela jornada, e porque eu sei que dentro daquela jornada eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a executar. Então, quando eu soltar a mão desse profissional, eu sei que alguma coisa eu aprendi, eu posso levar isso para minha vida. E esse é o ponto que eu queria tocar, que a consultoria é exatamente isso. A pessoa vai pegar na tua mão, vai te mostrar o caminho, vai te direcionar, vai resolver os seus problemas durante o caminho, porque é irreal pensar que você não vai ter problema, que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter dúvida. O cara que está ali do seu lado para poder tirar uma dúvida que você pensa, nossa, será que está certo? Ele só fala assim, tá certo, pode fazer. Por quê? Porque eu já fiz isso várias vezes. Então, o cara está analisando o tempo todo todos os dados possíveis e as variáveis necessárias para que você alavanque seu resultado. E no meio do caminho, se você está pagando uma consultoria e você não está aprendendo, pode ter certeza, vai dar errado porque você vai ficar dependente de um profissional que muitas vezes te onera, mas isso é totalmente impraticável no longo prazo. Você precisa aprender. E nessa questão de corpo, né, Ramon? A pessoa que não aprende muitas vezes, ela com certeza perde o corpo, não perde? Normalmente perde. O que eu vejo por aí é que, assim, o processo tem que ser contínuo, né? Você não pode estagnar ou pensar, é o que a gente falou no outro podcast, né? Pensar que está tudo certo e aqui eu cheguei no meu objetivo e agora eu vou soltar isso, né? Precisa ser contínuo, não adianta. Perfeito. E uma coisa, gente, para esse processo, para tudo para acontecer, hoje eu vivo um dilema, Ramon, o dilema do WhatsApp, né? Porque eu entendi que os alunos eles têm que ter acesso a mim. Antigamente, eu e o Ramon, a gente trabalha online já há muito tempo, tá? Com a pandemia, que os outros profissionais que metiam o pau na gente por trabalhar, falavam que o serviço online nunca ia funcionar. Todo mundo veio até perguntar a opinião, como a gente falava. Mundo, né? Consultoria online. Eu falo, nossa, que evolução, né? Então vocês têm que bater pau pra gente lá atrás. E no passado, galera, a gente fazia toda a comunicação por e-mail, você lembra, Ramon? E aí a gente teve que fazer a transição para o WhatsApp. E para mim, no início, foi bem complicado. Até hoje eu sinto um pouco de dificuldade, porque o WhatsApp ele gera uma demanda muito maior que pelo e-mail. Mas eu vejo que é uma ferramenta que ainda eu tenho que fazer um ajuste fino para eu saber como trabalhar a meu favor, mas que é uma ferramenta fundamental. Você ter acesso ao seu orientador. Essa é uma peça fundamental, né? É não o fato de você ter acesso ao teu orientador 24 horas, porque não se trata de emergência, a gente não está trabalhando aqui num ambulatório, né? Eu falo, não é plantão, não é risco de vida, então, galera, tem que dar tempo ao tempo para a pessoa poder responder. Você não vai morrer se você não souber, durante uma semana, se dá para trocar o arroz pela batata. Então, calma, né? Teve um experimento que eu fiz, Ramon, que foi o seguinte...
o WhatsApp, eu ficava ansioso. Eu sou uma pessoa que não tem nada, nenhum traço de ansiedade. E eu comecei a perceber que com a idade isso começou a aparecer na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu não sabia exemplificar o que era ansiedade. Até o dia que a Nancy falou, você falou que você não sabia, você tá ansioso. Eu falei, porra, velho, isso aqui é ansiedade, esse negócio é muito ruim. E aí, essa questão do WhatsApp, no início eu achava que eu tinha que responder as pessoas em 24 horas. E aquilo ali foi me deixando meio louco, meio louco. Aí teve uma vez, geralmente acontece com férias, né? A gente fica com um monte de mensagem acumulada. E aí eu lembro que eu saí de férias e aquilo me incomodava. É um dia, uma soneca. Não, aí aquilo ficou me incomodando, aí passou um dia, aí eu falei, cara, eu vou desligar e vou pensar o seguinte, eu vou ficar 5 dias sem responder ninguém, e depois de 5 dias eu vou sentar e eu vou responder tudo, e eu vou ver se esses 4 dias de delay, eles geraram algum impacto negativo. Sabe o que aconteceu no final das contas? Nenhuma mensagem que me mandaram, o fato de eu ter atrasado 4 dias impactou de forma negativa. A não ser aquela pessoa que já não estava seguindo, já estava com problema, não tinha resolvido outro problema, ele queria, na verdade, uma desculpa para falar que ele não estava fazendo porque não foi respondido em tempo. É só esse, é só o mau aluno que ia dar problema. E que o bom aluno, na verdade, era só uma dúvida pontual. E aí, pra gente hoje, é um desafio, né, usar o WhatsApp. Eu converso com outros profissionais, eu conversei outro dia com uma psicóloga, e ela falou que pra ela tá sendo um problema extremo a pessoa ter o WhatsApp. Eu acho que para todo mundo tá meio complicado isso, né? E a gente tá buscando constantemente formas de gerir isso de uma forma, né, proativa, de forma que não onere o aluno, né, porque ele tem direito de receber informações constantemente, e também não torne a gente escravo, que já tornou, né? Já. Mas não aumente esse grau de escravidão com o comunicador instantâneo. Sim. E o seguinte, pra gente é muito importante a pessoa ter acesso a gente, é primordial. Nós também já fomos muito orientados, né, Ramon? Até hoje a gente orientado. E manter o contato com a pessoa que cuida da tua saúde, que cuida da sua beleza, né, possamos dizer assim, é essencial. Por quê? Porque a pessoa vai simplesmente resolver problema. A pessoa tá ali, ela não tá ali para às vezes escutar história, tá ali para às vezes poder ficar ouvindo só problema. Não, ela tá ali para você poder apresentar para ela uma situação que está gerando um problema para poder te solucionar aquele problema. Então, galera, vocês que utilizam ferramentas de comunicação instantânea para falar com o profissional, leve para ele o problema, leve para ele a situação, onde você sabe que a atuação dele será importante. E isso aí é primordial. Mantenha o contato com o seu orientador e pense sempre, se você está inserido dentro de um planejamento, de um plano de negócio que você não tem contato com o seu orientador, não reclame de falta de individualidade. Não, o mínimo contato é necessário, não adianta, é necessário, tem que acontecer. Então, porque senão é aquilo, vai acontecer um erro e depois só de 2 meses que aquele erro vai ser identificado e corrigido, aí é que 2 erros desses no ano, você perdeu o ano inteiro, né? São 4 meses, você perdeu todo o fluxo do ano inteiro. E é importante falar essa questão de erro, Ramon, porque uma pessoa, a gente falou de padrão de beleza, né? Uma pessoa só consegue evoluir se ela tem uma coisa, orientação e acúmulo de acertos. Um erro dentro de um planejamento, como o Ramon falou, 2 erros no planejamento, joga o seu ano embora. E aí o que acontece é o seguinte, para você poder ter o corpo que você deseja, você vai precisar acumular acertos. E para poder acumular acerto, você vai ter que ter alguém tomando decisão o tempo inteiro. Porque o caminho ele muda. À medida que você deu certo alguma coisa, algo mudou. Ou seja, na melhor das hipóteses, algo vai mudar e uma nova decisão terá que ser tomada para um novo caminho para que as coisas continuem constantemente. Isso, você gera um acerto, né? Acertou, aí abre um leque. A partir de um acerto na rotina, isso abre um leque de possibilidades, né? E daí dentro daquelas possibilidades vai ser selecionado o melhor caminho. Aí é trilhado aquele novo caminho. A partir daquele acerto, chegou do ponto A ao ponto B, abriu um leque de novo, né? E daí vai ser selecionado em todo aquele leque outro caminho. E é assim que você vai acumulando, empilhando resultados. E é só dessa forma, não tem outro jeito. É só dessa forma que você chega lá no corpo que você tem como referência. E esse corpo como referência, como vocês escolheram um padrão muito alto, é necessário a todo momento fazer evolução de quadro clínico. O que o Ramon falou, essa analogia é perfeita. Na hora que você entra numa porta, você tem que estar apto a entrar nela, você tem diversos caminhos.
E o orientador, ele vai escolher um caminho porque ele tem uma base de dados muito boa de você, porque ele conversou com você o tempo inteiro, ele identificou quais dificuldades você teve em cada etapa, ele identificou como está funcionando o seu organismo, como ele reage com ponto positivo e negativo perante certas estratégias, e ele te direciona. E na hora que um profissional te direciona, gente, para você é um evento único, né? Eu sempre falo isso aqui, pra gente não é um evento único. Então, você está comprando literalmente o conhecimento de uma pessoa que já fez o que você quer fazer, que já orientou outras pessoas que já fizeram o que você quer fazer, para você poder ter acerto e ser recompensado pelo esforço, porque é isso que a gente busca. Isso. Então, consultoria, galera, é assertividade. Se for definir consultoria através de uma outra palavra, consultoria é traduzido por assertividade. Exato. E para poder finalizar, Ramon, uma coisa que as pessoas têm que entender é que todos vocês sempre têm possibilidades. Nós tivemos possibilidade no passado, a gente não tinha orientador, né, Ramon? Na minha época, quando eu comecei, não tinha tanto orientador. E às vezes era inacessível contratar um orientador. Com certeza. E o nosso caso, o que a gente fez? A gente foi lá, estudou, testou, se ferrou várias e várias vezes para poder entender como funciona e aplicar de novo para poder dar certo. Às vezes o aluno vem com uma bagagem já de acertos e erros, mais erros do que acertos. E ele acha que ele errou muito. Aí eu fico pensando, cara, você não sabe nem metade da missa. Perto do que eu errei, perto do que eu fiz de cagada nessa vida, né? Você não chegou nem no 10%, cara. Você podia errar bem mais para chegar perto. Nossa Senhora! E exato. E assim, você tem que entender então que você sempre vai ter um caminho para poder seguir. Na verdade, vários caminhos. E dentro desse caminho, para poder ter um corpo, você vai poder estudar, quebrar a cara, fazer e ter a possibilidade de dar certo. Você vai poder, né, enfiar a cara sem estudar nada e tentar a sorte absoluta para poder dar certo. Ou então, você vai escolher um profissional, você vai reservar um dinheiro e colocar como prioridade para você poder pagar esse profissional. Qual profissional você pode pagar? O melhor que o seu dinheiro possa pagar naquele momento. E aí sim, esse profissional vai te direcionar para que você tenha resultado e que você aprenda. Você vai acumular acertos, acumular conhecimento para depois conseguir ter um corpo e talvez vai ser necessário um outro profissional para poder dar sequência. E dentro do nosso planejamento, nós já passamos por tudo que você pode pensar de direcionamento ou até mesmo ser direcionado, né, Ramon? E hoje eu brinco que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo. Sim. Toda essa, como a gente estava falando, toda essa ciência da beleza, da construção de um corpo, dentro desses padrões, dessa referência, é tudo muito novo, né? Os profissionais estão se capacitando ainda, né? Eles estão tentando se encontrar ainda, né? E a gente fazia isso de forma recreativa. Ninguém que está nesse mundo aqui a galera hoje em dia entra pro curso e fala assim, eu quero ser sei lá o que no esportivo. Aí eu fico pensando, Nossa, assim, velho, esse cara tá já movimentando dinheiro dentro do negócio. Por quê? Eu falo, na nossa época a gente queria só ser grande. Eu falei assim, cara, exatamente. Eu quero ser grande, eu quero saber usar bomba, eu quero saber comer, entendeu? Eu quero não me fuder, eu quero não me matar. Esse era o ponto. Exato. A gente nunca pensou que a gente ia estar aqui, ó, orientando pessoas, e hoje em dia pra gente é muito fiel e muito, muito claro, né, Ramon? Que nós orientamos semelhantes pra eles não errarem o tanto que a gente errou e pra eles terem mais sucesso no menor intervalo de tempo que a gente teve. Eu quero ser o cara hoje que o Ramon de 12, 13 anos atrás não tinha acesso. Sim. Né? Ou então tivesse encontrado, né? Eu falo, eu trabalho com muito poucas pessoas mais novas e quando uma pessoa mais nova começa comigo, eu falo com ela, eu falo assim, olha, eu vou te entregar tudo que eu sei. Eu vou te entregar tudo que eu sei porque eu não tive essa oportunidade. Eu, com a idade que você tem, eu iria fazer exatamente o que eu vou te passar. Entendeu? Por isso que é tão sincero o nosso planejamento. Por isso que a conexão que a gente tem com o nosso aluno, ela é muito grande. E aí... Ninguém que está nesse meio e que veio de onde a gente veio, estudou o tanto que a gente estudou, se dedicou o tanto que estudou, né? Não teve esse grau de dedicação se não fosse realmente apaixonado demais por aquilo. Muito. Né? A gente vê pelos outros colegas que a gente tem que vieram tudo do mesmo buraco, galera. Tudo do mesmo... do mesmo fórum. Saiu tudo do mesmo vulcão. Né? Toda essa galera, não adianta. Você vai encontrar alguma... Ele estava lá de alguma forma. Não tem coincidência, cara. É impressionante. Então, ninguém que veio desse meio não é realmente um apaixonado, né?
Sim. Tem que ter essa paixão, não? E a dica final, Ramon, então, que a gente pode dar para essa galera é o seguinte: quando eu falo com vocês que hoje, Ramon, a gente está no lugar certo, com o conhecimento certo, com o conhecimento que as pessoas buscam para poder dar certo, e as pessoas hoje em dia pagam caro pelo nosso conhecimento, pelo nosso know-how. Então, muitas vezes, você pode até tentar sozinho, mas tenta até certo ponto, põe um ponto de stop e entenda que muitas vezes você procurar uma ajuda, uma orientação, ou então conhecimento de qualidade, porque é isso que a gente está gerando aqui. Ó, todo mundo tem acesso a esse podcast, não está sendo cobrado nada. É conhecimento de qualidade para poder pegar todo o grau de conscientização de uma sociedade inteira que deseja melhorar, que deseja bater um padrão de beleza, para que vocês consigam evoluir. E convido todo mundo a seguir lá na rede social Ramon, a me seguir, porque lá a gente oferece o que a gente tem de melhor. E fica sempre a dica, consultoria diferente de consulta, não reclame do plano de negócio que você está querendo ser inserido e avalie todas as situações. Isso, seja esperto e saiba onde você está entrando, né? Não que seja ruim consulta, mas consultoria é o caminho mais assertivo. Essa é sem dúvidas a chamada principal desse podcast. Perfeito. E eu decidi, Ramon, eu não vou te dar mais consulta não, tá bom? Você vai me dar uma consultoria com um Perfeito. cara bom? Aí sim. Valeu demais. Valeu, Tamo galera. junto. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera.